Olá pessoal, aqui é o professor Gustavo e nesse vídeo a gente vai estar falando um pouquinho sobre o fotoperíodo. Fotoperíodo esse que é o número de horas, de um dia entre o nascer e o pôr do sol e que está diretamente associado ao desenvolvimento da planta e também associado ali aos cálculos da irradiância solar global. Então, para começar, vamos falar aqui um pouquinho, sobre o fotoperíodo. Uma vez que ele está associado ao desenvolvimento das plantas, existem aí plantas classificadas como plantas de dias longos, plantas de dias curtos e plantas neutras ou indiferentes. A planta que nós falamos aí que são de dias longos são aquelas em que a floração dela vai ocorrer quando o fotoperíodo for acima de um fotoperíodo crítico. Então, por exemplo, e o exemplo que a gente está vendo aí, um fotoperíodo crítico para uma determinada cultura é de 11 horas, e se tiver dias com 14 horas de exposição, entre o nascer e o pôr do sol, 14 horas de exposição, não, 14 horas de fotoperíodo, a planta vai florescer porque está acima do crítico. E em dias que estão abaixo do fotoperíodo crítico, que no exemplo aqui 10 horas, a planta não floresce, porque a planta é considerada uma planta de dias longos e necessita de dias maiores para o seu florescimento. Já a planta de dias curtos é o processo inverso, a floração vai acontecer quando o fotoperíodo for abaixo de um fotoperíodo crítico. Então, pegando como exemplo aqui um fotoperíodo crítico de 13 horas, quando tiver dias acima de 13 horas, igual no nosso exemplo aqui, 15 horas, a planta não vai florescer, porque está acima, e quando tiver abaixo, como por exemplo aqui, exposição de 12 horas do dia, a planta vai florescer. E também, assim como existem plantas de dias longos e plantas de dias curtos, nós temos as plantas neutras ou indiferentes, em que o tamanho da duração de um dia não vai interferir no seu florescimento, tá bom? Vamos ver como é que calcula? Para calcular o fotoperíodo, primeiro precisa determinar a declinação solar, que é um fator determinante da quantidade de energia que chega à superfície. E a formulazinha, não se assustem, porque ela é bem simples. A única variável que a gente tem nela aqui é esse NDA, que é o nosso número do dia do ano, que também é chamado aí de dia juliano, ou dias corridos aí no decorrer de um ano. Por exemplo, no dia 1º de janeiro é o dia 1, no dia 31 de janeiro, dia 31, no dia 1º de fevereiro não é o dia 1, e sim dia 32 do ano. Assim como o dia 31 de dezembro corresponderia ao dia 365 do ano. Então, eu preciso identificar qual é o dia. Então, se a gente pega aí no dia 1º de março, verificar qual dia do ano ele corresponde e aplicar isso aí à fórmula. A declinação ela está associada à posição da Terra, o ângulo formado entre a Terra e o Sol, a linha do Equador e o Sol, e aí a gente vai ter valores de declinação até mais 23,45 e até menos 23,45, que é o fator limitante. A declinação solar ela é máxima em mais ou menos 23,45. Inclusive, indicadores aí também das estações do ano, Uma vez que quando a declinação ela é positiva, indica que a Terra está mais inclinada para o hemisfério norte, e que o hemisfério norte recebe maior quantidade de radiação solar, enquanto quando a declinação solar é negativa, indica que a Terra está mais inclinada para o hemisfério sul, indicando, obviamente, que o hemisfério sul recebe maior quantidade de radiação solar, Então, tem essa formulazinha aqui, a gente vai ver por um exemplo como aplicar essa fórmula, e aí, calculada a declinação, a gente consegue calcular também o fotoperíodo. Tá pequenininho aqui, mas tem uma tabelinha que a gente consegue consultar o número do dia do ano, A partir, bem simples, na primeira coluna os dias e nessa linha tem aí os meses. Então se eu quero saber para o dia 10 de fevereiro, 10 de março, 10 de abril, 10 de maio, é só olhar no dia 10 e o mês correspondente. Se for 10 de fevereiro, dia 40.
Se for 10 de junho, dia 160, por exemplo, e assim por diante para qualquer dia do ano. Eu vou abrir a tabela um pouquinho maior para vocês no exemplo, que fica melhor de vocês acompanharem como que eu obtenho o NDA, né? Feito isso, a gente calcula o fotoperíodo, em que o HN é o ângulo horário do nascer e pôr do sol, que é função da latitude e é função da declinação solar, que a gente acabou de ver a fórmula. Declinação solar. Muito cuidado, porque quando a gente fala de latitude, nós temos que lembrar que em relação à linha do Equador, então eu tenho aqui a linha do Equador, né? E aí, em relação a ela, nós temos a latitude norte, que são positivas, né? Ou seja, valores entre 0 de latitude até mais 90 graus ou 90 graus ao norte. E temos a latitude sul, ou também negativa, né? Porque está abaixo da linha do Equador, e aí a gente tem valores de latitude oscilando entre 0 graus sobre a linha do Equador até no máximo menos 90 graus. Em termos de Brasil, quase que toda a sua extensão territorial está abaixo da linha do Equador, ou seja, possuem latitudes negativas. Então cuidado, porque é muito comum aparecer para você, por exemplo, um par de coordenadas. Então tem lá, ó, coordenada A, que está a 45 graus e 10 minutos a oeste, e 30 graus, não sei que coordenada é essa, tá? Estou criando aqui na minha cabeça agora. 30 graus e 20 minutos ao sul. E aí, sabendo que a latitude ela é norte ou sul, a primeira coordenada aqui é a chamada longitude, e a nossa coordenada aqui é a latitude, né? É essa que interessa para nós no cálculo, uma vez que a latitude, como nós já estudamos aqui, é uma condicionante dos elementos meteorológicos. Então a latitude interfere nos valores, interfere na incidência de radiação, interfere no fotoperíodo. Então ela é um fator meteorológico. Lembra que nós estudamos elementos meteorológicos e fatores? A latitude é uma delas, e por isso que está na nossa equação. Calculou o HN, a gente calcula o fotoperíodo, que é dado por 2 vezes o ângulo horário do nascer e o pôr do sol, dividido por 15. Vamos fazer conta? Por exemplo, fica mais fácil de entender o que a gente tem que trabalhar aqui. Então, para a latitude, esse exemplo não veio como par de coordenadas, né? Já foi dado para vocês a latitude separada. De 23,75 graus ao sul, calcule a declinação para o dia 10 de julho e o fotoperíodo. Para responder a letra A gente tem que lembrar que a declinação é dada por 23,45 vezes seno de 360 dividido por 365 vezes o número do dia do ano menos 80. Fechei aqui e fechei aqui. A única variável nossa é o número do dia do ano. E o exercício está falando para nós aqui que é para calcular para o dia 10 de julho. Então eu vou abrir a tabela aqui com vocês para mostrar como que consulta o dia do ano para a gente poder estar aplicando a fórmula. Só um minutinho. Pronto. Então olha o que eu tenho. Essa tabela é um pouquinho diferente da que eu mostrei para vocês antes, mas também é bem simples. Nessa aqui, os meses... Opa, aqui é de radiância, gente. É a de cima. Aqui de número do dia do ano. Agora sim. Aqui na primeira coluna, os dias. Então a gente vai identificar o dia. Nós estamos no dia 10 aqui, né? E depois o mês. Então, janeiro, fevereiro, dia 10 de julho, olha lá. 10 de julho
vai me dar o dia do ano 191. Se eu quisesse perguntar para vocês no dia 15 de outubro, por exemplo, ó, dia 15 de outubro, o dia do ano, né? Então, bem tranquilo, não tem segredo, é só olhar direitinho, né, qual é o dia do ano para poder aplicar a fórmula aí. Sabendo que é o dia 191, vamos voltar para o exercício e fazer os nossos cálculos. Então, eu tenho aqui que a declinação é 23,45 vezes seno de 360 dividido por 365 vezes o dia 191 menos 80. Fechei e fechei. Eu gosto de escrever dessa forma porque a forma pela qual eu escrevi aqui, vocês vão jogar na calculadora. Então, se eu abrir a calculadora aqui com vocês, vocês vão observar que... Deixa eu jogar ela aqui para o cantinho. Só um minutinho. Aí. Jogando a calculadora aqui no canto, nós temos o seguinte. Verifiquem se ela está em degree, né? Formatação dela aí para graus. Se não tiver, limpa a configuração. Eu gosto sempre, antes de começar, limpar a configuração da calculadora. Shift Mod All, né? O botão 3, igual. Resetei, limpou a configuração, voltou para a configuração de fábrica, está com desenho. Vou jogar na fórmula 23,45 vezes seno, abre parênteses, 360 dividido por 365 vezes, abri outro parênteses, número do dia do ano, 191 menos 80. Fechei e fechei. Observem que a forma pela qual eu escrevi aí no slide é a forma pela qual eu joguei na calculadora. Só apertar igual, declinação 22,10 graus. Então, vou colocar aqui, declinação 22,10 graus. Como eu disse anteriormente, a declinação está indicando para que lado, para que hemisfério a Terra está mais inclinada em relação ao Sol e também está diretamente associada ao fotoperíodo. Então, se está positivo, a Terra está mais voltada para o hemisfério norte, está recebendo maior quantidade de radiação solar no hemisfério norte. Por consequência, o hemisfério sul recebe menor quantidade de radiação. Inclusive, em junho começa ali a estação de inverno justamente por isso, porque a declinação está voltada para o hemisfério norte, né? Beleza, tranquilo, né, o cálculo da declinação. Agora a gente vai calcular o fotoperíodo, em que, para calcular o fotoperíodo, nós vimos duas situações aqui. Primeiro, eu tenho que calcular o ângulo horário entre o nascer e o pôr do sol, que é dado pelo arco cosseno. Eu já gosto de escrever a fórmula do jeito que vocês têm que jogar na calculadora, de menos tangente da latitude vezes tangente da nossa declinação. A latitude a gente tem, que é a latitude de 23,75. Essa aqui está na forma de graus decimais, mas poderia aparecer na forma de graus, minutos e segundos. Temos que só tomar o cuidado de lembrar desse desenhozinho aqui em relação à latitude, porque o sinal vai interferir no nosso cálculo. Quando a latitude for sul, ela é negativa. Então eu tenho que aplicar a fórmula considerando o sinal, tá bom? Então, aplicando, o HN é igual ao arco cosseno de menos tangente da latitude, que é menos 23,75, vezes tangente da declinação, que a gente acabou de calcular aqui, que é 22,10 graus. Observem que eu não coloquei o grau, né? Porque nesse caso aqui não precisa, a calculadora ela já entende que o grau decimal é na forma de graus, né?
só quando eu tiver com valores em graus, minutos e segundos aí, tá bom? Então lá, o HN vai ser o arco cosseno, vou jogar na calculadora com vocês de novo para poder fazer esse cálculo aqui. Deixa eu ligar a calculadora aqui. Agora a calculadora vai vir para o lado de cá. Limpei aqui, né, a configuração dela. Na verdade, só vou apertar o ON e vou jogar. Como que eu faço esse arco cosseno? Não façam isso aqui, ó, cosseno elevado a menos 1. Isso aqui vai dar erro na calculadora de vocês. Porque o arco cosseno, esse cosseno a menos 1 é o arco cujo cosseno vai me dar o valor do ângulo. Então vocês precisam fazer isso aqui, ó, Shift cosseno. Observem que em cima do cosseno tem o cosseno a menos 1, tem o seno a menos 1 em cima do seno, e em cima do tangente tem tan a menos 1, que é o arco cujo seno, o arco cujo cosseno e o arco cuja tangente. Então, cosseno a menos 1, abre parênteses aqui, menos tangente, considerem o sinal, tá? Não esqueçam, de menos 23,75 vezes tangente de 22,10. Vai me dar um valor aqui de 79,70. Olha o quão é importante o sinal, gente. Eu vou fazer a mesma conta e aqui agora eu vou desconsiderar o sinal. Ah, professor, eu esqueci e coloquei tangente de 23,7. De 79 foi o valor para 100. Então, observem que realmente é importante considerar o sinal, porque ele vai interferir significativamente no meu resultado. 79,71, né? Vou jogar aqui, né, escrever aqui, e vamos fazer já o cálculo do meu fotoperíodo. 79,71 graus. E eu sei que o fotoperíodo, N maiúsculo, é dado por 2 vezes o HN dividido por 15. Então, fotoperíodo, 2 vezes 79,71 dividido por 15 vai me dar, vamos fazer aqui, vou aproveitar a conta que já está aí na calculadora. Se eu aperto o botão ANS, não vai dar, né? Então eu vou ter que digitar porque a última conta foi o 100, não tem problema. 2 vezes 79,71 igual esse valor dividido por 15. 10,63 horas, né? 10,6 horas aproximadamente. Então aqui 10,6 horas, né? E aí está calculado a declinação e o fotoperíodo para o dia 10 de julho aí, né? Bem tranquilo, só tomar cuidado com sinais, olhar corretamente a tabela, a gente consegue calcular. Vamos fazer um segundo exemplo? Para o dia 1º de outubro, em Diamantina, Minas Gerais, deu as coordenadas, calcule a declinação e o fotoperíodo. Então vamos lá. Foi dado a data, 1º de outubro, e as coordenadas agora, elas apareceram na forma de graus, minutos e segundos. Não tem os segundos porque é 0. E apareceu naquela estrutura que eu comentei com vocês. Normalmente, vai aparecer dessa forma para vocês. Quando a gente fala de coordenadas, nós escrevemos um par de coordenadas, não só a latitude. Entretanto, a gente viu que o que interfere aqui é a latitude, né? Então eu preciso do valor dela. Então, seguindo essa estrutura, longitude e latitude, eu tenho que a latitude é de importância agrometeorológica e o valor dela está aqui, ó, 18 graus e 15 minutos ao sul. Então vamos pôr aqui do lado. Dia 1º do 10, a gente já vai olhar na tabela qual é o NDA. E a latitude é menos 18 graus e 15 minutos.
Por que menos, professor? Porque é ao sul, toda coordenada ao sul é negativa. Se fosse 18 graus e 15 norte, positivo, né? Vamos consultar a tabela para ver qual que é o dia 1º de outubro, né? E aí a gente vai ter o seguinte. Vou apagar aqui o que a gente já tinha feito para não bagunçar. Inclusive a gente já estava no mês de outubro, né? Então, lá, dia 1º de outubro, dia 274 no ano, certo? Encontrei o dia 274 no ano, aplico a fórmula agora do... Tinha esquecido de desligar a calculadora aqui. Aplico a fórmula agora da declinação. Então, se o NDA é o 274, a minha declinação, já vou fazer mais direto agora, né? 23,45 vezes seno de 360 dividido por 365 menos número do dia do ano, menos não, vezes número do dia do ano, 274 menos 80, fechou e fechou. Aqui eu tenho que a declinação vai ser, vamos fazer aqui na nossa calculadora, abrir ela aqui para vocês, 23,45 vezes seno de 360 dividido por 365 vezes dia do ano 274 menos 80, né? Fechei e fechei. Menos 4,61. Isso é indicação do quê? De que o Sol está mais voltado ali, né, para o hemisfério sul. Então, o hemisfério sul está recebendo maior quantidade de radiação solar. Menos 4,61. Vou jogar esse valor aqui agora. E vamos calcular o fotoperíodo. Menos 4,61 graus. Calculei a declinação. Fotoperíodo a gente já aprendeu. E agora vamos calcular o nosso fotoperíodo aqui. Para calcular o fotoperíodo, primeiro a gente vai calcular o HN, que é cosseno menos 1, né? De menos tangente da latitude vezes tangente da declinação. Então eu tenho que o HN vai ser cosseno menos 1 de menos tangente, muito cuidado aqui, ó. A latitude é menos, porque está ao sul, né? De menos 18 graus e 15 minutos. Eu não preciso passar para grau decimal para a calculadora fazer o cálculo, tá? Ela consegue fazer isso aqui. Vezes tangente, considerando todos os sinais, de menos 4,61. Tenho aqui então que o HN vai ser igual a, vamos jogar na calculadora e ver quanto que vai dar. Então eu tenho aqui shift cosseno, né? De menos tangente de menos 18 graus e 15 minutos vezes tangente de menos 4,61. Fechei aqui. 91,52 o meu HN. Achei o ângulo horário entre o nascer e o pôr do sol, que é o HN. Eu tenho que o fotoperíodo é 2 vezes o HN dividido por 15. Então, fotoperíodo 2 vezes 91,52 dividido por 15 vai dar, vamos ver aqui. Eu vou aproveitar o ANS agora sim, ó, só aperto o ON e aperto o botão ANS, o último cálculo sempre fica armazenado nele aqui. Então, eu vou fazer a conta com todas as casas decimais agora. 2 vezes ANS dividido por 15, 12,20. Então, significa que o fotoperíodo
é de 12,2 horas aí, né? E se eu quiser saber os minutos e os segundos, gente? Esse número depois da vírgula é porque eu estou transformando todos os minutos e segundos para horas. Na calculadora, o botão do grau, minuto e segundo, ele é bem interessante, porque se você apertar ele aqui, ele lê grau, minuto e segundo, que seria a mesma coisa, né? De horas, minutos e segundos, fazendo uma correlação. Então seria o fotoperíodo de 12 horas, 12 minutos e 11,34 segundos. Eu poderia escrever dessa forma também, né? Certo, gente? Então, o que eu tinha que passar para vocês aí sobre os cálculos era isso. Espero que eu tenha conseguido contribuir aí com vocês. E posteriormente a gente vai aprender a fazer também os cálculos da irradiância solar global, tá bom?